Bom dia, princesas, a paz de Jesus, tudo bom com vocês? Saudades. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Lembra que a tia Kátia pediu para vocês fazerem um trabalho sobre a lição? Nós falaremos hoje sobre um amigo medroso. E quem é esse amigo medroso? Vamos ver qual é o nome dele? Jonas, o profeta Jonas. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jonas? Então vamos ler com a tia Kátia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Deus havia feito um convite para Jonas, para que, na verdade, Deus já havia dado uma ordenança, uma ordem para Jonas, para que ele fosse até a cidade de Nínive e proclamasse para aquela cidade que a maldade deles tinha subido até a narina deles. E Deus falou para Jonas se levantar e ir para lá. Só que o que aconteceu, gente? Jonas desobedeceu o Senhor. Ele não queria pregar o evangelho para aquele povo. Por quê? Como já disse no versículo 2, o povo ninivita era um povo muito mau, um povo muito cruel. E ele sabia que Deus era misericordioso, que Deus era compassivo e que Deus poderia perdoar aquele povo. E ele não achava justo que um povo que cometeu tanta maldade fosse salvo. Então o que ele fez? Ele pegou, comprou uma passagem, foi para Jope, comprou uma passagem para Tarsis, porque ele queria fugir dessa missão que Deus havia dado para ele. Só que quando ele entrou no navio, como não tem como a gente fugir de Deus, o que aconteceu? Houve uma grande tempestade, aquele navio, o mar ficou bravio e as pessoas ficaram desesperadas. Jonas estava lá dormindo, tiraram a sorte lá, os marinheiros entre eles descobriram que Jonas era o culpado por aquilo e aí lançaram Jonas ao mar. Vocês leiam toda a Bíblia, todo o livro de Jonas, que aí vocês vão entender melhor. A tia Kátia está sintetizando para dar tempo, tá, gente? Para a gente fazer a lição, estudar a lição direitinho, ministrar a lição em vídeo. Então, quando ele foi lançado ao mar, Deus enviou um peixe grande que engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. E foi tempo suficiente para que Jonas se arrependesse, né? E ali fizesse uma oração de arrependimento, né? E pedisse perdão a Deus. Senhor, olha, eu te desobedeci, eu sei que eu errei, né? Mas me dá uma chance, né? Para que eu volte. Aqui no capítulo 7, ele fala assim, olha, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. E quando ele fez essa oração de arrependimento, né, que ele fala aqui também no versículo 2 do capítulo 2, que na angústia dele ele clamou ao Senhor, o Senhor ouve, e no capítulo 3 ele dá uma segunda chance para Jonas. Então, tá bom, Jonas. E aí você vai ver no versículo 1 do capítulo 3 que o Senhor fala com Jonas da seguinte forma: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, dizendo, né? Em 40 dias vou subverter essa cidade, que é Deus dizendo, em 40 dias eu vou destruir essa cidade. E os ninivitas, gente, eram um povo muito cruel, muito perverso, muito mau, arrogante, idólatra, né? Eles tinham vários deuses e ali eles adoravam um deus também chamado Dagon. E vocês sabem que no fim do 3º dia, quando Jonas fez essa oração, o peixe cuspiu Jonas na terra, né? E ele foi até a cidade de Nínive para pregar
anunciar essa palavra. Nínive, eles demoraria 3 dias, né? É uma cidade muito grande que caminhando você gasta 3 dias lá. Mas Jonas em um dia anunciou. Somente uma frase, gente. Arrepender-vos não. Até 40 dias essa cidade será totalmente destruída. E foi suficiente para que entrasse um grande pavor no coração daquele povo e eles se quebrantassem diante do Senhor e promovessem um jejum. Eles tiraram as roupas deles, vestiram roupas de saco, se ajoelharam em cinzas e jejuaram. E essa palavra de Jonas chegou até o ouvido do rei de Nínive. E ali ele também se arrependeu e colocou uma ordem para que todo o povo jejuasse, não somente o povo, mas até os animais, crianças, todos, tudo ali entrou em jejum e em humilhação. E quando Deus viu essa postura do povo, Deus se arrependeu de querer destruir a terra, né, de Nínive, e deu uma segunda chance para eles, né? E Jonas, quando viu isso, ele ficou profundamente irado. Ele saiu, foi para longe da cidade, montou uma barraca e para ver se Deus voltaria atrás. Mas Deus não voltou, gente. E ele ficou muito arrasado. E aí Deus, em cima da barraca, Deus construiu uma planta. Deus fez uma planta crescer sobre aquela barraca. E aí no dia seguinte, aquela planta, veio um verme e matou aquela planta e secou. E aí Jonas virou e falou assim: puxa, Senhor, uma planta tão boa que estava aqui servindo de sombra para mim, me protegendo, e ela morreu. E aí o Senhor fala com Jonas o seguinte: E então disse o Senhor a Jonas, disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa dessa planta? E disse Jonas: é justo sim que eu me enfade. E disse o Senhor: tiveste compaixão desta planta, na qual não trabalhaste e nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? Né? Deus termina esse livro com uma pergunta: não vou eu ter compaixão? Jonas tinha ressentimento daquele povo, porque os assírios eram um povo muito cruel, muito perverso, como a tia Kátia falou, e eles eram inimigos do povo de Israel, e já tinham investido contra o povo de Israel várias vezes. E quando eles investiam, gente, eles cometiam as piores atrocidades, sabe? Mas, mesmo eles sendo tão perversos, eles se arrependeram do mal. Quando ouviram que a cidade seria destruída e que o Deus de Israel iria destruí-la, eles se arrependeram. Jonas achava aquele povo mau, cruel e perverso e arrogante, mas Jonas também estava sendo arrogante, porque ele se achava melhor do que aquele povo, ele se achava mais digno do que aquele povo. E ali a gente vê Deus manifestando no Antigo Testamento a graça, o amor, o perdão. Você vê que os profetas antigos, eles profetizavam só para o povo de Israel, o povo judeu, mas Deus levou Jonas, tirou Jonas de Israel e o enviou até Nínive, porque no fundo o plano de Deus não era destruir aquela nação, era salvá-la, porque Deus é onisciente, ele sabia o que aquele povo iria se arrepender, né? E aquele povo adorava um Deus chamado Dagon, que era metade peixe e metade homem, e eles acreditavam que que de tempos em tempos emergiria do mar um mensageiro que levaria uma palavra para eles. E olha como Deus é estrategista. Deus usou a própria idolatria deles para que através disso eles fossem convencidos do mal que eles faziam, que eles se arrependessem e fossem salvos.
Meninas, Deus não tem prazer em ver a morte do ímpio. Por pior que seja a pessoa, Deus quer que todos sejamos salvos, que todos sejam salvos, que todos se arrependam do seu mal. Qualquer um que se quebrantar, que se render diante do Senhor, que abrir o seu coração para Deus, o Senhor vai perdoar, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra do Senhor. Então aquele povo se arrependeu. Não somente o povo, mas toda a nação, a começar pelo rei. E Deus o salvou. E Jonas era medroso? Não, meninas. Jonas era pior do que medroso. Jonas era incompassivo. Jonas não teve compaixão. Era um amigo sem compaixão. Mas Deus deu uma lição para ele. Deus ensinou que todos nós temos que ter compaixão, porque nós não somos melhores que ninguém. Se ele teve compaixão de mim, ele tem compaixão de todos, até daquela pessoa muito ruim, né? Deus tem compaixão. Deus é amor, Deus é perdão. Amo vocês, meninas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei sintetizar ao máximo. Deus as abençoe. Fiquem na paz de Jesus. Saudades. Espero vê-las o mais breve possível. Beijo.